Noite. Todos bem? Tudo bem. Desculpem, tá? Eu sou canhota, então demora um pouquinho aqui para eu me ajeitar. Muito bem, queridos amigos, muito boa noite. Alegria novamente estar aqui com vocês nesse verão, né? Aquecido para nós aqui na Flórida. Boa noite aos companheiros que estão na internet. E por que não aos que aqui são trazidos do plano espiritual, né? A gente se esquece deles. Então, acredito que todas as semanas nós também recebemos alguns visitantes ilustres do outro lado, não é? Pessoas como nós, que passaram por essa vida, vão retornar como nós e ainda enfrentam algumas dificuldades, né? Esse tema de hoje, queria perguntar para vocês, né? O que vocês acreditam que nós vamos falar aqui hoje? Ok, enfermidade e cura, tá? Essa resposta não vale. Mas o que vocês acreditam que vai ser a abordagem? Alguém pode me dizer? Porque eu fiquei muito surpresa com essa mensagem. O que pode ser? Será a cura o quê? A gente vai procurar alguma coisa em algum lugar? Qualquer coisa. Não tem ideia, né? Nem eu tinha. Quando eu fui buscar essa mensagem, estava lendo o livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, capítulo 6, que ela fala dos condicionamentos. Então, ela começa fazendo uma análise sobre o bem e o mal, ela vai falar sobre paixão, a libertação psicológica, e, de repente, aparece um tópico enfermidade e cura. E aí, eu muito surpresa, porque né, gosto demais dos livros dela, mas me tocou profundamente essa mensagem. E aí eu resolvi trazer, né, para todos nós. Basicamente, nós vamos ver hoje a visão espírita das enfermidades. Nós vamos ver a questão da reencarnação, das causas atuais e passadas das nossas aflições, qual a relação que isso tem, e, obviamente, do nosso livre-arbítrio, né? Então, quando a gente vê enfermidade e cura, por isso que eu perguntei, é um tema muito abrangente. Eu poderia vir falar sobre os mecanismos de auxílio à cura espiritual que o Espiritismo pode oferecer, que acredito que alguns estavam esperando isso, mas não é. Que poderia ser o passe, a água magnetizada e outros recursos, né? A terapia, a arte terapêutica mediúnica também é um outro recurso, e tantos outros. Mas hoje a abordagem é um pouco mais psicológica, trazida por Joana de Ângeles, e eu espero que pelo menos 10% dessa mensagem de profundidade eu consiga passar, né, na noite de hoje. Mas para nós iniciar, vamos apagar a luz, por favor. No capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, é aquele capítulo onde nós temos as preces. Alguém já viu esse capítulo? Já, né? Alguém já precisou ler? Já, né? O que a gente faz quando a gente abre o capítulo? Tem lá, prece para tudo quanto é coisa, né? Prece para quem está doente, prece para isso, prece aquilo. Para esse capítulo especificamente, tem uma parte que fala sobre prece pelos doentes e obsidiados. Aí fiquei pensando, por que será que Allan Kardec colocou junto doente e obsidiados? Porque ele poderia colocar, né? Prece para os obsidiados, uma parte. Depois, não. O nome da parte desse capítulo é Doentes e Obsidiados. Então, está nos inferindo o quê? Que existem as doenças espirituais da alma, existem os processos obsessivos, existem as doenças que não são só físicas. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que se alguém aqui, eu acho que hoje vocês vão para casa, vão pensar nisso. Quando vamos olhar essas preces, alguém já leu o prefácio dessas preces? Às vezes não, né? Na hora do desespero, a gente vai lá, prece para isso, prece para aquilo. Mas é fabuloso o que tem nessa parte da prece pelos doentes. Eu vou mais ou menos trazer para vocês. Olha o que Allan Kardec faz, antes da prece, tá? Nos dando uma explicação.
Ele vai falar que as doenças que a gente vive são parte das provas, das expiações que nós passamos, certo? Na vida terrena. Por quê, gente? Porque nós estamos num estágio inferior, um estágio material. Então, isso é parte do processo, parte do mundo que nós vivemos. E ele vai continuar. As paixões, então não é só a doença física, bactéria ou vírus, as paixões e os excessos de toda a ordem semeiam em nós os germes malsãos, às vezes hereditários. Então vejam, nem tudo é hereditário. E ele está colocando aqui paixões e excessos de toda a ordem. Podem ter sido excessos de agora, da vida que eu estou cultivando agora, da vida que eu tive antes, ou do que eu estou planejando para ter depois, né? Porque agora eu estou plantando a próxima reencarnação. Nós queremos muito saber o que fomos, né? A dica é dar uma olhadinha no que está acontecendo agora. A gente já tem mais ou menos uma ideia. Queremos saber o que nós vamos ser. Dá uma olhada no que estamos fazendo agora. Não tem segredo, né? Deus não dá segredo. Então ele vai continuar. Nos mundos mais adiantados, fisicamente e moralmente, o organismo humano ele é mais o que depurado. Ele é menos suscetível à doença. O que não é o nosso caso, né? Não está sujeito às enfermidades e o corpo não é minado pelo corrosivo das paixões, ou seja, nesses mundos as paixões não nos dominam, né, como acontece na nossa situação agora. Aí olha a consolação, a beleza do espiritismo, isso é maravilhoso. Ele vai colocar, bom, depois que ele fala para nós que as doenças é parte da nossa vida, e ponto, ele vai dizer, temos que nos resignar às consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos ir para um lugar melhor. Então, não tem escapatória. Nós não podemos viver a nossa vida achando que vai ser sempre um mar de rosas. A doença pode vir física, ela pode vir espiritual e ela pode vir emocional e por aí vai. Alguns de nós podem estar se perguntando, bom, esse tema não é para mim, que eu estou super saudável, acabei de fazer o meu, como é que chama lá? Exame de sangue, aquela coisa toda, né? Eu preciso informar você e a mim que nós estamos doentes da alma. Pode não estar do corpo, mas da alma todos estamos. E o segredo é por quê? Porque estamos aqui. Não aqui no centro, digo, neste planeta. Está aqui Allan Kardec dizendo. Aí ele vai dizer, se, malgrado os nossos esforços, nós não conseguimos nos curar, sair dessa situação, o Espiritismo nos auxilia e nos ensina a suportar com resignação o que está acontecendo conosco. Então, isso é a beleza, né? Nós, em forma alguma aqui, nós vamos prometer curas, falar que o Espiritismo cura tudo, não é isso. Nem Jesus curou tudo, né? Ele curou aqueles que estavam prontos para receber. Mas a doutrina espírita nos auxilia num processo de resignação, de aceitação da nossa condição. Então, eu queria trazer essa introdução para nós, porque isso é a base, né? É o coração. Então, dá uma olhadinha nos prefácios. Quando a gente for ler uma prece pelos obsidiados, qualquer prece que você vá ler, pelos criminosos, ele vai fazer um prefácio maravilhoso, explicando para nós em profundidade o que aquilo significa. Como eu falei para vocês antes, se isso aqui funcionar... Ok, então a gente vai com isso aqui, sem problemas. Foi? Ok, tá meio lento aqui. Para mim está indo mais rápido, mas vamos lá. Foi baseada nesses dois livros, O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, e no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse trecho que eu acabei de descrever para vocês. Ah, que pena que não está indo, né? Isso aqui é uma mão na roda, mas tudo bem. Não vamos reclamar, né, gente? Podia ser pior. Vamos lá, paciência, paciência. Foi? Ok. Perguntinha para nós. Vocês acreditam que ter saúde é não estar doente?
A saúde é a ausência de um diagnóstico? O que vocês acham? Não? Por quê? Porque tem pessoas que estão, às vezes, passando por um programa tão doente, estão no hospitais, mas a saúde espiritual dela é muito grande. E algumas nem no hospital estão, e estão bem enfermas, né? Então, Emmanuel, no livro Consolador, vai falar para nós que na Terra onde a gente vive, a saúde, ela significa o equilíbrio do corpo físico. Se eu vou ao médico hoje, o médico vai olhar a nossa carinha bonitinha, vai ver o exame de sangue perfeito, tudo perfeito, vai dizer, você está super saudável. Não é isso? Ele não vai ficar, Thelma, Fernando, Cristiane, Sabrina, tem coisa aí na sua mente que não está regulando bem. Vai passar despercebido. Mas é o que a nossa companheira falou. Às vezes não é só questão física, né? Então, na Terra, a saúde é a perfeição do funcionamento dos nossos órgãos físicos. Mas ele vai dizer para nós que no plano espiritual, quando eu chego do outro lado, sem corpo, né? Sem corpo físico, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, isso nos leva a dizer o quê? Eu posso estar num leito terminal e estar saudável, espiritualmente falando. Como eu posso estar rica, famosa, linda de morrer e estar doente. Então, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há a necessidade da contribuição para atingir essa saúde da alma. É necessário que tenha contribuição preciosa das moléstias e das deficiências na Terra. Como assim? Então, você está querendo dizer que a minha doença, a minha situação difícil vai me curar, vai me levar à purificação da alma? Sim, é isso que Emmanuel está dizendo. Tanto é que ele usa o termo, né? Para que a gente possa encontrar a perfeita harmonia da alma, a perfeita saúde espiritual, muitas vezes, não quer dizer, não é todas as vezes, não é todas as vezes, mas muitas vezes é necessário que a doença, a moléstia, a enfermidade contribua para que a gente possa o quê? Sair do lugar. Vai melhorar, gente. Isso aqui é só uma introdução. Para nós entendermos que peraí, acho que eu descobri a América aqui. Isso aqui, quem gosta de passado é museu, né? Vamos lá. Muito bem. Fenômeno biológico. Lembra que essa mensagem baseada em Joana de Ângeles, tá? Nesse livro. Fenômeno biológico, nós podemos ver o quê? Desgaste biológico, né? A morte do corpo físico. Então, todo mundo nasce, aí passa criança, adolescente, fase adulta, a fase mais avançada e hora de voltar para casa. Claro que não é via de regra, né? Que só na idade avançada eu vou voltar para o plano espiritual. Mas vamos colocar aí uma existência natural, é isso que acontece. Chega uma hora que a máquina pifa. Né? Como o nosso amigo Humberto Fábio gosta de dizer, uma hora você vai acordar do outro lado. E eu também, mas a maioria das vezes, né, é esse processo aqui. Então, o fenômeno biológico, né, desgaste orgânico, os problemas mentais, emocionais, é natural consequência da fragilidade que a gente vive, do organismo que a gente tem, do espírito ainda não sábio, né, não elevado que nós somos. Então, é parte natural desse processo. Os nossos equipamentos, né, que ele fala, os equipamentos delicados sofrem essas influências internas e externas. Então, a gente não está imune a isso ainda. Mas lembra que um dia, quando nós encarnarmos em planetas muito mais evoluídos, essa parte desse sofrimento, dessa questão da necessidade da enfermidade, não vai existir mais. Mas ela ainda é presente, né? E a morte, ela é a transformação disso. A gente está, como é que fala, nessa situação, né, do corpo, das questões internas e externas, que uma hora vão nos levar à morte.
seja pela uma morte natural, pelo desgaste natural, ou seja por algum outro motivo, né? Uma hora nós vamos voltar para lá. Nos outros mundos nós também voltamos, né? Mas a questão aqui é o quê? É a questão da enfermidade, que ela está querendo dizer. Então, esse é o processo natural, desgaste biológico. Mas aí ela vai passar mais para frente, falando para nós um pouquinho da origem dessas enfermidades. E por que a gente traz isso? Para a gente justamente entender, né, que a enfermidade não é aquilo que eu vou dormir super bem e acordo doente. E acordo com uma, como é que eu posso dizer, com uma doença sem cura. Isso não acontece da noite para o dia. Claro que uma gripe você pode pegar de uma noite para o dia, não sei. Às vezes deve ficar lá incubado aquele vírus por uns dias, depois manifesta, quem vai saber, né? Mas o aspecto físico dessa situação é o quê? Temperatura alterada, a pessoa tem febre, tem uma virose, tem uma doença autoimune, tem qualquer tipo de que você pode imaginar, de bactéria de infecção, é um aspecto físico da doença. Um outro aspecto é o psicológico e emocional, que a gente pode colocar os choques emocionais que a gente vive. Quem mais pode me dar um exemplo? Ninguém vive isso? Vou dar uma listinha: depressão, ansiedade, pressão psicossocial, econômica. Alguém fica nervoso por causa de dinheiro aqui ou não? Então, tudo isso, gente, veja que Jonas de Ângeles falou, ok, nós estamos bonitinhos aqui, mas e aqui? Tá ficando mais complicado. Em um desses aspectos, nós vamos cair. Tá? Então, ela vai dizer, uma coisa que eu achei impressionante que ela fala, as sequelas de doença que agridem o nosso organismo. Agridem, e elas provocam perturbações funcionais e psíquicas. Então, por exemplo, uma pessoa que passou por um processo de depressão grave, ou por uma doença muito dolorosa, ela vai ter o seu psicológico e emocional afetado. Né? Então, às vezes, ela até se cura da doença física em si, mas ela fica afetada psicológica e emocionalmente, né? Então, também é uma forma. Uma pessoa que talvez sofre um acidente de carro fica paraplégica ou fica com algum distúrbio, né? Ou fica com alguma limitação, causa um transtorno, né? Muitas vezes emocional, psicológico. Então, às vezes, as sequelas da doença, a pessoa até sarou daquilo, mas fica um trauma, né? Uma coisa ainda para trabalhar. E tem a questão, né, que nós sabemos, a genética, que a gente adora se justificar em cima da genética. Então, eu sou isso, eu tenho isso, porque meus pais têm isso, porque minha avó teve isso. Eu, assim, sou bocuda nesse aspecto, porque a gente ouve muito falar, né? Todo mundo da minha família tem problema de coração, então eu vou ter também. Onde está escrito isso? Nascemos na nossa certidão de nascimento, ou fizeram um esquema e falaram, tal idade você vai ter isso? Ah, mas a minha genética tem probabilidade. Probabilidade é uma coisa. O que vai acontecer é outra. Então, essa história da gente pensar, não, porque todo mundo da minha família desencarna de câncer, eu vou ter também. Quem disse? Onde que está escrito isso? O que acontece? Às vezes tem pessoas que começam a criar isso dentro de si. Morreu um, morreu o outro, disso e daquilo, todo mundo se interna no hospício no final da vida, da minha vida. Então, eu vou ser assim. Pera lá, gente. Ah, mas 5 da minha família, e daí? Você não pode ser o 6º que não vai cair nessa situação? Então, isso é possível. Mas o fator genético, ele é muito... como é que eu posso dizer? Ele é muito influenciador na nossa situação, é claro. A pessoa nasce com uma deficiência. Né? Então, existe ali, claro, um fator genético, a gente sabe disso, não estou querendo tirar, né? Mas nem tudo é genética. E uma outra coisa que a gente tem que lembrar, olha só, então se você não se enquadra aqui, nem aqui, nem aqui, aqui a coisa vai apertar. É ou não é? Quantas situações tóxicas que nós vivemos? Dentro do lar, no trabalho, pessoas que às vezes têm ataques do coração, derrame por um problema no trabalho, por um nervoso que passou que a pessoa não conseguiu lidar.
Então, uma hora a coisa vai apertar. Numa desses daqui, não tem como agora. Ah, mas então isso é condenação? Não, não é condenação. É o que Allan Kardec falou. Nós estamos propensos a passar por essas situações. Dá para passar com resignação? Dá. Dá para passar sem dor? Talvez não. Mas dá para escolher a forma que eu lido com essa situação e tentar escolher o meu nível de sofrimento e como eu encaro essa situação na minha vida? Dá. Né? Então, isso são coisas para a gente lembrar. Convívio familiar e social é a mesma coisa. Então, ela vai trazer esses aspectos que trazem um desconcerto da nossa alma ou do nosso corpo também, né? A pessoa passa um nervoso, às vezes tem uma questão no lar, eu conheço pessoas que adoeceram, não só fisicamente, mas até mentalmente, de ver um familiar doente no lar e não conseguir lidar. Às vezes tem que cuidar daquela pessoa e acaba adoecendo. Então, são situações assim e outras, né, que a gente pode citar. Ela vai dizer para nós sabemos, né, que o Espiritismo traz a noção do ser triuno, né, do ser trinitário, ou seja, espírito, perispírito e matéria. Claro que tem vários outros corpos perispirituais, a gente pode achar em várias outras obras, mas não é agora o foco dessa palestra. Então, ela vai trazer para nós que o ser trinitário, ele é o resultado de um processo de educação, de desenvolvimento de muitas vidas. Então, o que eu sou hoje, eu sou produto de muitas experiências, não é de uma só. E em cada fase dessa situação, dessa experiência, eu moldo o meu corpo. Então, hoje, eu estou enchendo a cara de álcool todo dia, eu estou moldando o meu corpo de amanhã. O meu corpo perispiritual vai chegar um momento que pode ser afetado. E aí eu estou moldando para uma próxima experiência. Então, a moldagem do corpo é de acordo com as suas aquisições. Agora, não é só negativo. Então, a gente só pensa, então é isso. Não, é positivo também. Eu posso começar a plasmar um corpo saudável numa outra experiência. Começar de agora. Como é que eu faço isso? Cuidando do que eu tenho. Cuidando do que eu puder fazer. Para não cair no vício, para não cair no vício mental e no vício físico, né? Das duas maneiras. Aí ela vai dizer para nós que as aquisições que nós temos, né, durante essas existências, elas podem nos afetar vibratoriamente pelas ondas que são emitidas por quem? Por nós, negativas ou positivas. Então vejam que a questão de nós termos ou não termos uma constituição física e perispiritual assim ou assado, não é porque Deus deu um decreto e dizendo vai ter que ser assim. Em algum determinado momento da nossa trajetória, esse projeto foi feito. Em algum determinado momento ele foi traçado, foi feito, traçado por quem? Por nós. Agora, dá para a gente mudar isso? Dá. Cada criatura ela é especial, ela tem uma consequência da sua moldagem própria. Nós todos aqui somos semelhantes, né? Todos somos humanos. Espero, né, que não tenha nenhum extraterrestre aqui também. Se tiver, tem problema. Mas é melhor, a gente aprende com eles, né? Todos somos humanos, mas nós todos somos semelhantes, mas diferentes. Vocês discordam? Todo mundo concorda com isso? Então, a moldagem de cada um de nós, ela é diferente. Então, 3 pessoas que estão com um diagnóstico exatamente igual vão responder àquela enfermidade de forma diferente. Vão responder àquela medicação de forma diferente. E vão se comportar diante daquela enfermidade de forma diferente. Mas o diagnóstico é o mesmo. Aqui lembra, quando nós formos falar de enfermidade, temos que pensar nesse corpo triuno, né? Matéria, perispírito e espírito. Quem é que está mandando o comando para aquilo acontecer? É o meu espírito. Ah, não, mas eu nasci com isso.
Tá, mas nasceu, mas olha só, foi feito já. Outras existências, aquilo já foi projetado, né? E às vezes não dá para apagar, mas dá para saber lidar, dá para saber conviver e se sublimar diante dessas dificuldades. Quando não se resignar, como Allan Kardec falou para nós. Ela vai continuar aqui para nós. As conquistas da evolução refletem-se na construção orgânica, emocional e psíquica, selecionando genes e valores que lhe facultam estabelecer os aparelhos correspondentes e necessários para o prosseguimento da evolução. Assim se organizam moralmente as estruturas expiatórias e provacionais, necessários para a aprendizagem e a fixação de valores propiciatórios ao progresso. Não tem segredo. Então, aqui está a chave, né? Nós queremos saber como é que esse ser triuno se formou. Nós tivemos conquista durante a nossa evolução, as várias experiências, refletiram na nossa constituição orgânica, mas não é só no corpo, porque se fosse assim, desencarnava e estava tudo maravilhoso, né? Emocional e psíquica. Selecionando os genes. Então, a genética, ela não é uma fatalidade. Eu e você reencarnamos naquela família, naquela condição, porque é esse gene que eu preciso. Então, não é um acaso. Até isso, né? E valores que ele facultem estabelecer os aparelhos correspondentes. Ou seja, eu tenho a minha experiência, que vai refletir no meu corpo, no meu emocional e na minha questão psíquica. Vou selecionar os genes que vai fazer o quê? Vai moldar essa aparelhagem, que é a que eu preciso para continuar evoluindo. Então, tá aí. Estou com aquela enfermidade, tá aí o coração. Eu preciso dela para seguir em frente. Há de se sair alguma coisa boa desse abacaxi, desse limão azedo, que dói, que dilacera. Mas lembremos, aqui é a moldagem que vai me auxiliar a prosseguir, a evoluir. Aí, depois que eu fiz todo esse trabalho aqui, o coração é justamente isso, né? As estruturas expiatórias e provacionais. Então, é da onde que vem a expiação e a prova? Disso tudo que foi organizado anteriormente. Então, nós não estamos no plano espiritual e o mentor olha para mim e fala, olha, eu acho que agora você reencarna e vamos te dar isso aqui porque eu acho que você tem que passar. Não, gente, tem um programa, tem um planejamento. Algumas nós escolhemos, outras não. Então, para a gente relembrar, porque isso já foi falado um pouco aqui, as expiações, elas vão afetar o organismo físico e psíquico e são irreversíveis. Eu reencarno com aquela deficiência. Reencarno sem uma perna. Reencarno com um problema mental. Irreversível. Isso é uma expiação. E as expiações, elas vêm dos atos pretéritos de rebeldia. Não é pretérito dessa encarnação, de outras, que ela vai citar: suicídio, homicídio, perversidade, luxúria, avareza, ódio e seus derivados. Então, lembremos que nessa questão expiatória, vocês estão vendo que ela está falando, se organizam moralmente, e aqui, né, constituição orgânica, emocional e psíquica. Eu posso ter um corpo lindo, perfeito, saudável, mas eu tenho uma expiação terrível dentro de casa. Tá aí. Produto, suicídio, homicídio, perversidade, luxúria, etc, etc. E aí vem o quê? A doença emocional, a doença mental. Só que ninguém reencarna para sofrer. Ninguém reencarna para ser maltratado. Porém, eu vou reencarnar muitas vezes com aquela pessoa que é a que eu preciso para evoluir.
né? Então, você diz, mas não tem uma escolha? Muitas vezes tem, mas existem reencarnações compulsórias. Tem uma hora que 2 espíritos não conseguem se ajeitar mais. Aí é a hora do basta, que Deus dá um basta, nem que seja pela maternidade. Aí não tem como escapar. Você fala, não, eu podia jogar a criança, abandonar. Podia, mas vai voltar. Né? Então, chega uma hora que é necessário a gente passar, né? E as provações, elas já são diferentes. Elas são correções temporárias. Nossas dificuldades, coisas que às vezes a gente escolheu antes de reencarnar. Elas servem de advertência à nossa insanidade, à nossa comodidade. Né? Quando a gente entra no erro, no vício, aí vem a dificuldade, vem a provação, para ver se a gente consegue, né, passar por isso. Só que a aprovação também, ela faculta a reconquista da harmonia, como se viesse aquela prova, dificuldade, para colocar a gente no eixo, de novo. Quando eu vou para a escola, eu só sou testado no que eu não sei, né? Ninguém aqui, se for para a primeira série, não vai adiantar nada. A prova é isso. Eu só passo o que eu preciso passar. Ninguém está passando coisas que não precisa passar. E aí chega uma hora que é necessário que a gente aprenda para que possa continuar a progredir. Então, veja, é claro que o intuito não é nós ficarmos, será que isso é expiação, será que é prova? Não importa. Mas pensa numa coisa, as estruturas expiatórias que nós temos hoje, elas talvez não tenham como sair da nossa vida, né? São irreversíveis. Mas a forma que nós lidamos com elas, isso não é irreversível. Isso está sob o meu controle e sobre o de vocês, né? Muito bem. Não é o foco dessa palestra nós estudarmos em profundidade expiações e provas, mas fica aí para a gente poder, né, acompanhar o raciocínio dela. Na questão 924, Allan Kardec pergunta se há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos, nenhum meio terá ele de evitar? Ou seja, que a gente olha aquela pessoa e fala, pessoa boa, como é que pode estar passando por isso? Faz tanto bem. Vocês conhecem uma pessoa assim? Muitas, né? O que vocês acham que é a resposta dos espíritos? Será que eles falaram para nós? Não, tem como evitar sim. Ora bastante, pede desculpa, perdão, tudo isso é válido, né? O que vocês acham que eles falaram? Faz caridade. Olha a resposta. Hã? Parte tem como amenizar no sentido de que como a gente vive, né? Não, às vezes o sofrimento não tem como amenizar em termos da dor, mas a forma que a gente encara a situação, com certeza. Então, é o que eles vão responder aqui. Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quiser progredir. Sempre, porém, não acabou aí, né, gente? Porque se fosse só assim, ia ser um desastre, né? Até manda até assim, meu Deus. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na sua própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro se fizer o que é preciso para obtê-lo. Todos nós, sem exceção, temos a consciência do que estamos passando e o porquê. Ninguém está perdido de paraquedas. É claro que nós temos o esquecimento do passado. Mas antes de nós reencarnarmos, nós sabíamos o que nós iríamos passar, muitas das vezes, principalmente em termos de expiação. E aí, o que faz? Consolar na própria consciência. Então, o meu espírito sabe que a expiação que eu estou passando, ela tem uma razão de ser. E a minha consciência sabe que, no final das contas, o futuro vai ser melhor, dependendo de como eu passar por ela. Nós todos sabemos, a gente não lembra,
Na hora do desespero, na hora da dificuldade, a gente não lembra disso. Mas é o que ele está falando. Pega a consolação na sua e na minha consciência. A gente está vendo como é que foi a construção desses processos na nossa vida. Então é buscar lá, mas não é um buscar a gente pegar o chicote e ficar lá se matando. Então eu sou assim, eu faço isso, porque eu fui isso, que eu fui isso. Não é isso que os Espíritos estão falando. É buscar aquela concepção do Deus justo, um Deus que me ama e está permitindo que eu passe por algumas coisas porque eu vou precisar sair de onde eu me coloquei para ir para frente, para amar, para ser luz, não para me punir. Essa consciência, onde é que está escrita a lei de Deus, gente? Na consciência, a gente, na hora que vem a dificuldade, né, os tropeços, as coisas horrorosas que acontecem, é Deus me punindo, é eu que fui isso, eu que fui aquilo, mas a gente não pensa aonde que está a raiz disso tudo. Então, a resposta, né? Quando os espíritos falam assim, deve se resignar e sofrer sem murmurar, isso aqui, gente, não é da noite para o dia. Às vezes não é em uma vida. Como é que você sofre sem murmurar? Eles não estão falando para a gente ter uma enfermidade, falar que delícia, estou passando por isso. E fingir que não está acontecendo, não é isso. É a blasfêmia, é a revolta no coração, é a vontade de sair desse mundo, de tirar a própria vida. Se eu conseguir passar com isso, com resignação, e está falando, sofrê-lo sem murmurar, porque a gente vai sofrer. É parte do processo. Mas é a forma, né? Como nosso amigo falou, a forma, como é que eu amenizo isso? A forma que eu passo pela essa situação. Então, eu tenho as opções, e uma delas é a gente buscar no Espiritismo a consolação. Porque eu não sei vocês, quando eu leio um capítulo desse, falando da doença, e falando, né, que a gente vai adoecer, que é parte do processo aqui, mas que lá na frente é diferente, isso consola. Mas vai consolar aquele que tem uma visão além desse corpo. Quem está aqui no agora só não vai consolar. Vai desesperar, vai tirar a própria vida, vai querer fazer de tudo. Mas aquele que já está pensando daqui para frente, vai consolar. O problema é que a gente só pensa no que está agora, né? Na vida agora, na enfermidade de agora, não está vendo lá na frente. Gosto sempre de citar o exemplo de casos terminais. Quantas pessoas vocês acreditam que num leito terminal estão curadas? Para medicina nenhuma, não é? Mas eu conheço várias que me ensinaram lições preciosas. Então, nesse caso aqui, né, a forma que a gente passa. A gente pode ir numa como é que eu posso dizer, numa sessão, né, de tratamento, de uma quimioterapia, podemos ir conversar com várias situações de pessoas doentes, e você vai descobrir, conversando com as pessoas, quem é doente e quem está doente. É muito fácil. Não é fácil de descobrir? Uma coisa é você ser doente, outra coisa é você estar doente. Infelizmente, a maioria de nós somos doentes. Não vendo esse processo da enfermidade como um estado passageiro, um estado de alteração orgânica, psíquica, emocional, que, na maioria das vezes, eu preciso passar. E que, na maioria das vezes, eu mesmo criei, eu mesmo fui atrás de algumas coisas, né? A gente está vendo aqui hoje. E aí, como falando em ir atrás de algumas coisas, já ouviram falar no karma, né? Então, para nós, leis de causa e efeito. Os efeitos é o tal do karma. What goes around comes around, a gente sabe, né? Pois é. Então, imagina aqui o efeito dominó. Estou aqui fazendo acontecendo. Vou fazer acontecer. Vai chegar uma hora que vai para onde? Vai voltar. Vai voltar para quem? Para aquele que iniciou. Coisa boa, coisa ruim? Não sei. Os dois. Porque Joana de Ângeles vai lembrar para a gente, né, que as ações morais, isso não é ação só física, as ações morais,
que geram o nosso karma. E ela vai lembrar que no popular, né, que a gente ouve falar, o karma como uma coisa assim, uma aflição, uma coisa que vem para maltratar, para nos punir. Ninguém lembra do karma positivo. Vocês pararam para pensar no karma positivo? O karma positivo, aquelas realizações que vão nos trazer paz no futuro, vão nos trazer progresso. É o karma positivo. O karma não é só negativo, porque a gente usa, né, essa lei de causa e efeito como uma vingança. Ai, vai vir atrás de mim, tudo que eu... Não, o positivo também vai vir atrás de você e de mim. Olha que maravilha. Olha a oportunidade de reverter, né, esse processo. Então, ela vai dizer que as realizações morais geram energias positivas que anulam as negativas. Opa, então, peraí. Esse negócio de karma, ele é mutável? É. Se nós quisermos. O que eu faço de realização moral positiva pode chegar até anular as negativas. Ou as que trazem sofrimento, ensejando estímulos para a superação de antigas conjunturas atormentantes. Então, veja, o que eu realizo moralmente, que gera energia positiva, podem anular as negativas, as que trazem sofrimento, e ainda me estimular, tá, a superar o que está dolorido lá dentro. Que coisa impressionante. Talvez seja aí, né, a questão da gente falar, quando a gente fala da questão da caridade, né, da questão de se conhecer, de ver o que não está bom dentro da gente, né, e tentar trabalhar isso. Todo esse movimento começa a ou anular, ou né, a mudar esse quadro. Então, aquele karma, né, aquele tal de causa e efeito que eu tinha, muito a expiação. É bem verdade. Eu reencarnei sem uma perna. Então, eu não posso ficar no espelho pedindo, pelo amor de Deus, para Deus me dar uma perna. Porque ela não vai aparecer. Eu tenho algumas opções. Saber conviver sem a perna. Desenvolver minha outra perna. Desenvolver outras capacidades na minha vida. Buscar ajuda, buscar uma prótese. Mas a perna não vai aparecer. Mas eu tenho como superar e me resignar diante daquela expiação. Fazendo o quê? As realizações morais, que geram energias positivas, geram até a força da gente passar por aquilo, gente. Quanto mais eu me vejo no poço, quanto mais eu vejo a vida uma desgraça, mais eu estou caindo, mais eu estou descendo. Ah, mas e aí eu vou ficar me vendo melhor e nada acontece? Isso não é invenção, gente. Isso é uma coisa que se chama matéria mental, criação mental. Começa a se visualizar saudável. Está doente fisicamente? Começa a visualizar o seu corpo limpo. Ah, mas eu estou desencarnando. E aí? E daí? Daqui a pouco você tem outro corpo e eu também. A questão não é do agora, não é dessa carcaça. A questão é a visualização. Lembra do ser triuno? Começa a visualizar o seu espírito saudável. A sua mente, que está totalmente embaraçada como a minha, começa a visualizar isso se desenlaçando, isso se esclarecendo. Isso é possível, né? E aí a gente vai mudando a atmosfera ao nosso redor. Ela vai falar do karma provacional, né? O karma provacional é aquele que a gente está falando das provas, né? Que vai ou liberar o livre-arbítrio, ou seja, eu reencarnei com uma condição aonde eu preciso passar por aquilo. Mas eu faço melhor, pode chegar um momento em que o meu livre-arbítrio vai o quê? Vai se libertar, não, é redundante, né? Eu vou ter o meu livre-arbítrio de volta. Falando dos casos mais graves, né? Ou o karma provacional vai encarcerar mais aquele indivíduo. Se eu tiver uma situação, eu me revoltar, eu me blasfemar, eu fazer ainda mais, vai me encarcerar ainda mais. Mas as provas me auxiliam o quê? A recobrar imparcialidade àquele livre-arbítrio. Também. Né? Então, eu achei muito lindo isso que ela falou, porque a pessoa que está hoje
encarcerada, né? A gente pode colocar isso uma prisão, aprisionada num corpo deficiente, dependendo da forma que ela viver, e a realização moral não é uma realização de movimento de corpo físico, apenas é uma realização também da conduta espiritual, daquele indivíduo que pode estar entrevado numa cama. Dependendo do que for feito, né, esse livre-arbítrio pode se liberar numa outra vida. Eu sempre gosto de dar o exemplo da esterilidade, porque é uma coisa assim impressionante. Você tem uma pessoa passando por um processo de dificuldade de engravidar, uma família. Uma hora, sofre, perde a esperança, recobre a esperança, consegue engravidar. Outra família, irreversível. A esterilidade é irreversível. Aí você resolve fazer o quê com esse quadro? Ou você se revolta, ou você busca uma outra forma de exercer esse papel de pai, de papel de mãe, você se entra num processo de resignação, enfim. Quem sabe, numa outra existência, Deus não permite a maternidade biológica, quem sabe? Isso a gente pode colocar para várias situações da vida. Quem sabe numa outra existência, esse meu fígado destruído, que eu não sei porque eu tenho problema de fígado desse jeito, é mentira, eu estou inventando, mas estou dando um exemplo. Quem sabe, se eu cuidar um pouco melhor dessa vez, embora os meus problemas que eu tenho inúmeros, eu não venha com um fígado saudável. É coisa para a gente pensar. É coisa para a gente pensar, não é pensar depois que desencarna, não é pensar no agora. Porque o que está acontecendo, lembra que ela colocou as coisas externas e internas, elas estão implodindo dentro de nós, positivamente ou não. Então é como se fosse um depósito. Então a gente vai depositando, chega no plano espiritual com uma carga XYZ. Vai depender de nós, né? E aí, ela vai falar que o karma negativo, né, esse que a gente conhece bem, né, se expressa além dos problemas de saúde. Olha a lista, né? Nos conflitos da emoção e no comportamento. E ela vai citar, olha, eu nunca imaginei que isso fosse parte do karma, mas olha o que ela vai dizer. Complexo de culpa inconsciente. Então, você e eu temos o corpo saudável, mas uma culpa inconsciente, que começa a explodir por tudo quanto é lado. Nem que seja por um processo de, como é que fala? De herpes, de furúnculo, seja o que for. Coisa à toa que a medicina trata. Estou dando um exemplo, né? Timidez, medo, ansiedade, insegurança. Da onde vem isso? Da onde vem isso? Autodesvalorização. Ausência de autoestima. Complexo de superioridade, inferioridade, narcisismo, e a lista vai. Vai grande, né? Então, o karma negativo, né, que a gente conhece, é o que traz, além das enfermidades físicas, traz toda essa problemática com a gente, né? E aí, lembrando que, da onde que vem isso? Cultivo meu e seu, plantação, cultivo, e agora o quê? Colheita. Que muitos de nós estamos passando, né? Mas ela vai dizer que essas patologias que nós passamos, né, que nós enfrentamos, muitas delas podem ser tratadas, sim, com terapias direcionadas para aquilo. E uma coisa que impressionante, né? Igual o que foi falado no Livro dos Espíritos, o esforço pessoal. Então, é possível, né? Como o nosso irmão falou, é possível a gente mudar esse quadro? É. Muitas desse karma, né, dessa lei de causa e efeito negativo que nós trazemos, é possível ser mudado, superado, com auxílio de terapias. A gente pode colocar terapias, não só terapias que a gente conhece da medicina, da psiquiatria, não, mas também terapias espirituais, óbvio. Então vejam que a gente confunde os recursos que nós temos às mãos para auxiliar na cura com a cura. Então eu vou ao médico, eu falo, eu quero que você me cure. Quando na verdade a gente deveria dizer, eu quero que você me dê um recurso para que me auxilie a buscar a minha cura, porque é isso que a medicina faz.
Não, mas a medicina arrancou aquela minha ferida do braço. Ok, mas se aquela sua ferida do braço surgiu pela sua falta de perdão, a medicina não arrancou. Ela pode ter dado um paliativo. O bisturi pode ter arrancado no corpo físico. Eu e você desencarnamos e a ferida vai junto. Né? Então, a gente tem que sempre refletir sobre essas coisas, porque lembrar, né? Claro que nós temos os passes na doutrina espírita, temos o magnetismo, o passe, temos a prece, temos o evangelho no lar, várias outras situações, terapias de tudo quanto é jeito, mas isso são recursos da cura. Recursos para que a gente possa encontrar a nossa cura. Não a cura propriamente dita. Então, eu não posso ir na minha igreja, ouvir no centro espírita, ou ir no médico, né, esperando que ele faça tudo. Eu tenho participação nisso. Agora, eu estou com uma dor, tá bom, eu vou tomar aquele remédio, vai passar a dor. Claro, é um recurso. Mas e a raiz daquela dor? Quem que vai curar? Ninguém, além de nós. Né? Então, vamos sempre refletir. São reflexões, tá, amigos? Então, no quadro das enfermidades, a ausência do auto-amor do paciente responde pela desarmonia que o aflige. Manifestação nem sempre é consciente, instalada como forma de desrespeito, desconfiança e mágoa por si mesmo, decorrentes de ações infelizes do pretérito. Eu vou confessar a vocês que quando eu li essa mensagem, eu fiquei muito assim, tocada com essa parte. A gente não pensa que a ausência do auto-amor é que causa a doença. Dificilmente a gente pensa, né? E olha o que Joana de Ângeles vem trazer para nós, né? E essa manifestação, ela nem sempre ela é consciente. Nem sempre. A gente tem desrespeito, desconfiança e mágoa por si mesmo. Posso citar alguns exemplos. Desrespeito. Eu faço o que aconteça com o meu corpo, não estou nem aí. Me lido com pessoas que abusam de mim, gosto de ser o saco de pancada, não faço absolutamente nada, não faço nada para mudar, minha vida não vai para frente mesmo, eu sou um ninguém, desconfiança, não acredito no meu potencial, sou assim mesmo, minha família é assim, sempre nunca tive oportunidade, não saio do lugar mesmo. E aí a mágoa por si, a falta do auto-perdão. Mais do que o perdão dos outros, é necessário, no processo de cura, trabalhar essa mágoa por si mesmo. Que, às vezes, gente, não é de agora. Uma pessoa que hoje vive... Vocês conhecem aquela pessoa que acha que não merece nada? Com a autoestima baixíssima? Tem uma razão de ser. Está aqui, ó. Né? Mas é preciso que isso possa ser trabalhado. E olha que beleza, ela falando para nós, olha, vamos parar para pensar. Quem sabe isso daí não está aqui dentro, que está me causando aquela enfermidade, seja ela física ou não, para a gente pensar. Ela vai dizer para nós que a instalação e agravamento da enfermidade, quando uma doença se instala no organismo físico, há uma fissura no conjunto vibratório que o mantém. A mente deve ser acionada de imediato para corrigir tal distúrbio, de modo a propiciar a saúde. Então, veja a relação corpo e mente. Recebi um diagnóstico. Vou correr para o médico, vou correr para a farmácia, pegar meu remédio. Como é que está a cabeça? Aí eu saio do consultório, vou lá no Google. Pessoas que desencarnaram disso. Casos graves disso. Eu não procuro saber pessoas que saíram bem dessa enfermidade. Não procuro. É sempre a desgraça. E aí ela vai dizer para nós que quase sempre os tóxicos da ira, né, da nossa rebeldia diante da dificuldade, do ressentimento, agrava a nossa situação. Então, eu já estou com aquele problemão na mão, com aquela situação delicada para lidar. E aí eu entro com a ira mal processada, com o tóxico da rebeldia, e isso vai o quê?
agravando cada vez mais o problema, porque a gente se sente inseguro. Primeira coisa que a gente fala, não mereço estar passando por isso. Por que eu estou passando por isso? E esse processo, né, que ela vai dizer para nós que a gente, por que eu estou passando por isso? A gente teme que vai ficar pior. E esse processo de dúvida cria esses fantasmas na nossa cabeça e a gente vai se afundando cada vez mais. Então, eu recebi um diagnóstico. Eu vou conversar com uma pessoa, a pessoa fala, fulano, eu conheço fulano que teve isso, 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 e ó, não durou muito. Tá, o problema é do fulano. E eu? Nem a medicina, amigos. A medicina sabe o que a medicina sabe em termos de estatística, de coisas que... Mas a medicina espiritual, a gente não sabe o que está por trás. Então, nenhum indivíduo é igual. A gente tem que ficar sempre lembrar disso, né? Com relação às doenças que a gente recebe, às notícias. Poxa, tenho 50% de chance de sair dessa. Por que eu estou apegada nos 50% de não sair? Não é possível. Deus está dando os recursos, a gente o quê? Medicina está aí, terapia está aí. Então, é como Allan Kardec fala nesse prefácio. Nós temos os recursos, porque se Deus não quisesse que nós nos curássemos, não tinha nada. Morre com isso e acabou. Mas olha a medicina vindo. A gente tem vergonha de ir a um psiquiatra, vergonha de tomar um remédio de psiquiatria. Por quê? Quando, na verdade, era preciso tomar para não enlouquecer. Porque a gente quer ir no psiquiatra quando já está louco, aí não adianta. Tem que ir antes de acontecer. Preconceito. Né? Então, é lembrar, né, da nossa postura nesse problema, causando o problema ficando cada vez mais difícil, né? E aí, já saindo mais para o nosso final, eu estou meio atrasada aqui, me empolguei. A amor-terapia, né, que ela vai dizer. Amor ao próximo como a si mesmo. Olha que coisa. Quem é que está dando a receita da cura? Ele, o próprio, que já é pura luz em si. Está dando a receita da cura. O que é essa receita? Como a si mesmo não se der a si mesmo. Não. É uma condição. Eu só consigo amar a Deus e ao próximo quando eu já passei por esse processo do auto-amor. E o que a gente está tentando fazer é passar por cima disso e tem que falar que ama Deus e que ama o próximo. Ama nada. Está aqui, ó. Enquanto eu não passar por isso como a si mesmo, eu não tenho como fazer isso. Porque isso aqui é a condição primordial. Vocês percebem? E isso não é egocentrismo. Isso não é a gente falar, tudo para mim, eu sou lindo, maravilhoso. Não é isso que Joana de Ângeles está falando, né? É um respeito à vida. É um direito de eu achar que eu posso ser feliz. É uma busca, né, de preservar a paz interior, uma busca de desenvolver as minhas capacidades intelectuais, de saber que eu sou capaz, de ir em busca das coisas melhores para mim. Mas isso aí não é egoísmo. Não, não é. Por que eu não posso ter o cuidado moral e espiritual comigo mesmo? Isso é o auto-amor, gente. O que nós estamos fazendo aqui hoje é um ato de auto-amor. Vocês discordam disso ou não? Eu estou aqui tentando entender o que é que esses espíritos já estão, além do aquém que a gente pode conceber, está trazendo para nós, alimentando a alma, o espírito de reflexões para que a gente possa, quem sabe, começar a refletir sobre isso. Né? Então, isso, sem o auto-amor, né, a manifestação do amor ao próximo, desse negócio de louvar a Deus, isso aí é tudo fachada. É uma imagem fracassada, é para a gente tentar se promover, para a gente tentar, disfarçar algumas coisas que estão lá dentro. Mas quando eu já estou nisso daqui, no como a si mesmo, eu já consigo mover para esse outro estágio. Então eu não vou começar? Não, vamos começar, né? Porque o auto-amor não é um referencial de gozo pessoal, nem autossatisfações dos sentidos, mas um recurso de equilíbrio. Então, não é algo que eu vou... eu sou lindo, maravilhoso, todo mundo... Não. É um recurso de equilíbrio para a minha eliminação espiritual.
iluminação espiritual. Ponto. Desenvolvimento intelectual, cuidado com o corpo, com a preservação do nosso corpo. Auxilia, né? Todos esses cuidados auxilia o nosso campo vibratório nas manifestações das doenças. Tudo isso, gente. E aí, por isso que o alto amor cura. Agora, tem uma coisa, já estou terminando. O alto amor não vai arrancar a doença nem a morte. Porque assim, se assim fosse, seria o quê? Contra a lei da vida. Essa ilusão da gente achar que, então vou começar a me amar e não vou ter mais sofrimento. Não, não é isso. Mas que nos ajuda, que é o quê? O autoencontro, a consciência de si mesmo, a valorização, a maturidade equilibrada que a gente pode ter. Não vai solucionar todos os problemas da nossa enfermidade. Não vai, né? Então, a visão do auto-amor, o que é a visão do auto-amor? O auto-amor não vê a enfermidade e a morte como um fracasso do ser, mas vê como uma entrada na vida maior, na vida infinita. A saúde não é mandatória. Uma pessoa que já tem a visão do auto-amor, ela sabe que a condição dela de agora é sujeita à alteração. E ela vive com plenitude dentro ou fora do corpo, doente ou não doente. Essa é a visão do auto-amor. Então a gente vê esses espíritos nobres, como é que aguentam um sofrimento desse? É isso. Plenitude, dentro ou fora do corpo enfermo. Desfruta dos bem-estares, do equilíbrio, quer a estabilidade emocional. Tudo isso o amor busca. O auto-amor busca. E a tensão nervosa, que a gente sabe, a tensão nervosa deixa a gente totalmente doente. Não, não é a tensão nervosa. É a forma que nós lidamos com a tensão nervosa. Porque a tensão é parte da vida. Né? A parte como eu processo tudo isso, né? A confiança na realidade que a gente vive, o otimismo, aquela pessoa que faz e fala e não é aquilo que faz e fala, tudo isso causa enfermidade. Ela vai falar para nós aqui, atinge naquele fulcro das vibrações. Uma pessoa que quer aparentar ser o que não é. Tudo isso, gente, a gente tem que muito refletir, porque quando uma pessoa, né, passa por um processo desse, ela tenta exteriorizar algo que ela não é. Algo que... uma tendência, né, como é que fala? Contrair alguma enfermidade. Toda vez que eu tento fazer isso, passar uma duplicidade, né, ela gera o conflito, ela gera a doença. Então, a questão da gente se conhecer, né, da gente aceitar, sustentar as palavras, né, o auto-amor ajuda a isso, a veracidade dos nossos atos, sabe, a gente tentar ser o que a gente é realmente por dentro. Não tentar maquinar, fazer uma questão de aparência, né? Tudo isso pode causar muitos transtornos para nós. Então, aqui, os tecidos, né, orgânicos vão agir na nossa corrente sanguínea, e aí o hipotálamo que regula, né, os nossos automatismos biológicos vai fazer o quê? Vai levar para as nossas células nervosas o comando para fazer o quê? Da mente, para acontecer o quê? Para fazer com que o corpo receba aquele comando. Então, essas vibrações, né? Essa parte do auto-amor, que ele estimula quem realmente eu sou, estimula a meu desenvolvimento, estimula eu buscar o que é bom para mim, não no sentido material, mas o meu desenvolvimento intelecto-moral, tudo isso promove, né, essas conexões mentais que vai gerar a nossa saúde. Então, não é o externo que vai vir curar. Lembra que a gente fala cura, né? Interior é justamente isso. Trazendo essa concepção do auto-amor, porque a indução do auto-amor vai trazer vibrações harmônicas que organiza e repara o nosso organismo, seja ele espiritual ou físico. Então, vamos pensar, tá? A gente está muito longe, muitos de nós, disso, mas olha que beleza! Quem sabe começar a refletir. Né? O que eu estou fazendo para mim? Para a minha evolução, para o meu melhor, porque não é sempre o outro. Para mim, primeiro, como a si mesmo, né? Vamos lembrar. E para a gente refletir aqui, eu quero deixar vocês com 3 perguntinhas. E eu também, porque eu também tenho que, né? Primeira que vai responder.
Quantas enfermidades não passam de estados vibratórios da nossa mente de desequilíbrio? Não respondam para mim. Guardem isso. Para nós. Nós perguntamos a nós mesmos, tá? Segunda pergunta. Somos doentes ou estamos doentes? Segunda pergunta que a gente vai fazer para nós. Quero curar-me? Curar-me. Quero que o outro me cure? Não, não é essa a pergunta. Quero curar-me. A gente viu a questão do auto-amor. De começar, né? Reconhecer. E aí, lembrando, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Alguém tem dúvida de que o ser mais perfeito que adentrou a Terra não se amava a si mesmo? Ele se amava tanto, tanto que nem a cruz o abateu. E nós vamos chegar nesse nível. Um dia. Um dia nós vamos chegar. Mas ele se amava tanto, porque como é que ele ia trazer um ensinamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e ele não fazer? Não é assim. Então, que é pior sofrimento do que a cruz? E ele continuou amando a si mesmo, amando os outros, que já está num nível que já consegue o amor incondicional pelos outros e a ligação direta com Deus. Então, meus amigos, eu espero sinceramente que essa reflexão possa ter nos auxiliado na questão da nossa cura própria, né, na questão de nós refletirmos no nosso condicionamento íntimo, quanto isso afeta as nossas vidas. E eu faço um convite a vocês para nós irmos ao tratamento. Não esse tratamento, isso é um recurso, mas é o tratamento do auto-amor. Muito obrigada a todos.